E aí, Lê Capel, o que você acha de ter chegado numa placa que a gente viu muitas vezes em vídeos e fotos de outros viajantes e nós estamos aqui hoje, depois de mais de 4.000 quilômetros com as Tenerés? Respira um pouco, respira. Vai dar vontade de chorar, né? O Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Cibaúma. Estou muito próximo aqui da Praia de Pipa e nós viemos com as motocas aqui passar um rio e aqui do lado já é o mar. Então a ideia de hoje é voltar para Pipa, né? Vou fazer esse episódio já com esse final de dia e mais o início do próximo dia, que vai ser indo lá para Cabedelo, lá no quilômetro 0 da BR-300, da BR Transamazônica, BR-230. Então a ideia é mostrar esse trajeto voltando. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, porque no episódio anterior eu mostrei todos esses lugares sensacionais que nós passamos. E estamos indo lá para Praia de Pipa para poder almoçar e seguir aí as próximas cenas. Partiu! Fica aí, motoca. Quer puxar para trás? É melhor, né? Pode? Fechei a torneirinha. Bora! Ainda tem um trecho de areia aqui na frente. Areião do Nordeste. Aí que lugar bonito. Meio-dia agora. Aqui acaba o calçamento e começa a terra nas falésias aqui. Um lugar muito legal aqui. Uma areinha. E o marzão velho de guerra aqui do lado. Aqui começa a parte do areião, mas é um pedacinho só. Aí, ó.
do lado do mar, vendo as falésias. Papop. Quer andar de Teneré e não pegar areia? Não vale, né? Pronto, já melhorou. E depois de uma atividade física dessa, nada melhor do que começar o vídeo pedindo a proteção de Deus para que Ele possa abençoar os desafios do vídeo de hoje, possa gravar um conteúdo legal, aproveitar ao mesmo tempo, falar dos apoiadores no canal, do canal, nesse paraíso aqui, ó. Altrex, Bauletos Resistente está aqui comigo, guardei toda a minha bagagem em segurança. BNP Seguros, seguro da moto, fale lá com o Eduardo da BNP para ele fazer uma cotação para vocês. Vitalcard, seguro viagem, a única operadora que eu achei que não necessita de adicional para viagem de moto. E Wolf Attack, produtos táticos que servem nas viagens de moto, garrafa térmica, mochilas, canivetes. Cadê Lei Capel? Paramos aqui para almoçar. Agora vamos voltar para pousada Toa. Para quem não conhece, esse aqui na frente é o Danilo Couto. Já fez o Ushuaia Alaska com essa Teneré 250. No vídeo anterior eu pedi para ele contar um pouco mais da história. Mas se você quiser conhecer, é só entrar lá no Instagram dele, do Danilo Couto, Moto Mochila Brasil. Hoje era para ser meu dia de folga de gravação, mas eu não consigo não gravar para vocês, ainda mais num lugar bonito desse aqui, ó, marzão velho de guerra ali atrás. Vamos caminhando até uma das praias bonitas aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar, né, até a Praia dos Golfinhos, dá uns 2 km pela areia da praia. Aqui é o acesso para a praia. Hoje nós encontramos um cara que foi o primeiro na viagem que olhou para as motos e pronunciou o nome corretamente. Como é que é, Le Capel? É um tunisiano, Fred, tunisiano. Ele falou que a pronúncia correta de Teneré, que nós brasileiros falamos Teneré, é Teneré. Teneré, porque isso representa o nome de um deserto, provavelmente perto lá de onde ele mora. É região Desertique. Desertique. É região de Tunísia, Chad e Nigéria, que é o centro-sul do Saara, é o Teneré. E a hora que ele viu as motos, a primeira coisa que ele falou foi do Dakar. Chuta a pedra ali, Capel.
Pessoal, esse aqui foi um lugar que eu passei em 2015 aqui, que marcou na minha memória. Caminhando aqui, só que já era fim de tarde ao lado desses paredões. Um lugar muito bonito. E a maré tá baixa, dá pra ver uns pedras aqui no mar. E ali na frente a Praia dos Golfinhos. E aqui chegamos na Praia dos Golfinhos. E até daqui a pouco. Lilo, obrigado aí pela recepção. Tudo de bom pra você. Valeu. Isso aí. Isso aí, falou. É isso aí, pessoal. Agora vamos seguir para João Pessoa. Saindo aqui da Praia de Pipa. Quem vem para Pipa tem duas opções logo chegando aqui na praia. Uma passando por Timbal do Sul, que a gente vai ver essa beleza aqui, ó. Vale muito a pena, deve acrescentar uns 5 km. E uma outra estrada que vai por dentro, que já cai direto em Pipa. Então aqui é uma dica muito boa para quem vir para cá. Faça a estradinha passando por Timbal do Sul. Vocês vão passar do lado aqui dessa beleza aqui, que é esse marzão aqui de Rio Grande do Norte. Então agora não tem muita novidade no caminho. Vamos pegar a BR-101, 150 km até chegar em João Pessoa. Então chegando lá, eu volto com vocês para a gente poder cumprir aí um dos objetivos principais dessa viagem, que é chegar no quilômetro 0 da BR-230, né, a Transamazônica. Dentro de uma viagem eu considero que existem vários objetivos, né? Os principais e os micro-objetivos. Os micro-objetivos é passar por essas cidades, essas praias lindas aqui. E tudo isso para se chegar no principal, né? Que é a travessia completa aí da Transamazônica. E mais uma divisa, pessoal. A placa chegou de repente, não deu tempo nem de ligar a câmera. Estamos aqui, ó, na divisa Rio Grande do Norte, Paraíba, com as duas Tenerés. Daqui a pouco nós vamos pôr a moto do lado de lá, que fica mais favorável o sol. Mas tá aqui, ó, BR-101, a mais ou menos 90 km de João Pessoa. Pronto, registro feito. Vamos seguir. Seguimos. E sejam bem-vindos a Paraíba. Já estamos aqui na região metropolitana de João Pessoa, a capital da Paraíba. Estamos nos dirigindo à casa de mais uma figura do mundo das motos, o pastor Rubem, pastor da Pop. Ele fez a viagem que eu fiz lá para as Guianas, Suriname, né? E ele mora aqui em João Pessoa. Nós vamos passar na casa dele para ele ir com a gente lá no quilômetro 0 da BR-230 e também na Ponta dos Seixas. E aí depois a gente precisa fazer as manutenções nas motos e ele vai nos ceder o espaço da garagem dele para a gente fazer esse trabalho nas motos. Quem será que chegou? Ei! Ei! E aí, pastor Rubem? Tudo bem? A gente se encontra em São Paulo, se encontra aqui, né? Tá vendo? Que coisa boa! Do Sul, a gente tem só dessa pegada. Que legal, satisfação reencontrar o senhor. Hã? Esse aqui é o homem. Esse é o mecânico. É a autoridade máxima da expedição, viu? Firmeza.
esse cara aqui, eu Ei. tava conversando com vocês no YouTube, depois esse cara veio conversando, chegar sempre mais alto. Bom, agora o pastor Rubem vai levar a gente até o quilômetro 0 com a Pop 100 dele. Essa não é a que ele viaja. Aquele viaja ele deixou na casa do filho dele. Nesse momento nós já estamos na BR-230, no quilômetro 27, aqui na Paraíba. Sejam bem-vindos a Paraíba, esse Brasilzão velho de guerra. A moto do Lecapel com paralama amarrado, que quebrou lá nos Vianas. Estamos nos aproximando do momento importante da viagem, o início da rodovia 230, aqui em Cabedelo. O pastor Rubem fez um desvio aqui da 230, acho que é para nos mostrar o mar. Aqui é a prefeitura. Bota a moto ali. Essa casinha aqui? Essa casa aí. Não ia achar nunca, se Nunca. colocar o GPS tá lá no centro. Aqui é a prefeitura para fazer. Nós vamos fazer também o desafio dos fazedores de chuva, que se chama rodoviário BR-230, que é a percorrer a Transamazônica de ponta a ponta. Então tiramos a foto aqui da prefeitura. Agora vamos para a placa, a famosa placa. Aí ó, KM0. Ah, aqui a placa é essa aqui, ó. Essa é a placa famosa. Na realidade aqui tem três marcos, certo? Ah. Os caras não... Tu tá vendo aquele vitral ali? Aquele não é vitral não, a mosaico. Ali fala da a história todinha. Saindo aqui de Cabedelo até Lábrea, passando em todos os estados. Ninguém nunca filma isso, cara, nunca fala. Aí tem a placa e tem um novo marco aqui do lado dessa secretaria. Aí tira a foto do Tirar aqui primeiro. Eu vou preparar uma expedição, Tiago. Pode pôr em cima, será? Pode. É o Benz é que tá. O eixo Benz do partida? É não? É frescura. Que é assim mesmo, hein? Eu ficava usando só do pé, mano. Então é isso, pessoal, chegamos aqui com as Tenerés, com o apoio aqui do pastor Rubem, no quilômetro 0 da BR-230 e na placa famosa, infelizmente cheia de adesivos, mas dá para entender aí o que está escrito, ó, BR-230, aqui começa a Transamazônica, Cabedelo, Paraíba. Eu costumo dizer assim que uma parte do objetivo foi cumprida. Se a gente vai chegar lá na outra extremidade, só Deus sabe, mas dia após dia nós estamos cumprindo aí os objetivos da viagem. E aí, Lecapel, o que você acha de ter chegado numa placa que a gente viu muitas vezes em vídeos e fotos de outros viajantes, e nós estamos aqui hoje depois de mais de 4.000 quilômetros com as Tenerés? Respira um pouco, respira. Mas dá vontade de chorar com essas coisas. É verdade. Cara, é uma emoção muito grande. Isso faz parte de um sonho, como vocês já sabem, né? Então chegar aqui é um começo, mas é um começo que exigiu muito esforço, dedicação, determinação, vontade, parceria, trabalho. Então a gente está realizando uma parte do sonho. Chegamos aqui, tem muita coisa para acontecer, muita coisa legal, vocês vão gostar muito, mas nós chegamos aqui. É isso aí, agora nós vamos nos preparar para continuar essa viagem aqui e terminar ela, se Deus quiser, lá em Lábrea, no estado do Amazonas. Acompanhe aí as próximas cenas.
moto do homem. Olha a moto do homem. Aí, ó, aqui representa, né, o início da BR-230 e todos os lugares que ela passa até chegar em Lábrea, que é o final dela, lá no Amazonas. Agora vamos sair daqui da 230, vamos pro final dela agora. Tiramos a foto da placa inicial, agora tem que bater lá no final. Vocês estão indo pra onde? Lábrea? Agora vamos seguir para Ponta dos Seixas, extremo leste do Brasil. E, pessoal, aqui é a ponta do Cabo Branco, a gente consegue ver a cidade de João Pessoa. Aqui é mais perto de Dakar do que do Chuí, cara. Aí, pessoal, onde nós chegamos aqui na Ponta dos Seixas, as duas motocas firme e forte. A braba do Pastor Rubem, Teneré Véia de Guerra, o Marco, a outra Teneré Véia de Guerra, e aqui o litoral. Litoral da Paraíba. Depois eu vou te contar aí por que esse formato. Pastor Rubem, diga-nos onde nós estamos. Nós estamos no ponto mais oriental das Américas, né? Aqui é onde o sol nasce primeiro. Pra você ter ideia, o sol nasce aqui 4h30 da manhã. E aqui está mais perto de onde? Aqui está mais perto de Dakar, no Senegal, do que do Chuí, no Rio Grande do Sul, cara. Se você quiser ir nadando, você vai pegar a linha reta aqui e você vai chegar lá na África. E o interessante desse farol aí, isso foi construído na década de 70, quando estava o apogeu, a riqueza do agave. Agave é o sisal. E ele é o formato, ele tem o formato de um pé de sisal. Essas hastes aí tem 3 metros de altura e o sisal basicamente isso aí. Inclusive tem até um pé de sisal ali. Se eu quiser levar você lá para você mostrar para o povo, chega, que aí o cara não sabe nem o que do lado é. Ele não tem a função de orientação. Orienta para saber que é o leste, mas não tem aquela porque tem algumas piscinas naturais ali. Mas como não vem navio para cá, não há problema nenhum. Aí foi um marco que foi feito justamente para mostrar a prosperidade e o progresso na década de 70, quando o sisal, o algodão comandava. E eu vou mostrar a vocês aqui um pé de sisal. Sisal agave, faz tapete, fazia corda, as cordas agora é tudo de nylon, né? Ó, Tiago, isso aqui é um pé de sisal. Olha que ele tá bonito, pronto. O que tá espetadinho ali? Espetadinho, isso é baseado justamente, esse farol é baseado nisso aí. Ninguém nunca conta essa história, cara. Aí, ó. Olha, ele é baseado nisso aí, ó. Esse é o pé de sisal. Lembra um pouquinho aquela espada de São Jorge, mas é bem maior. É bem maior. E isso aí passado numa prensa, tipo uma prensa, e botando para secar faz corda. As cordas chamava de pano, né? Que a corda faz tapete, faz uma série de coisas, né? Aí, o canal Thiago Noronha também é cultura. Obrigado aí pelas informações. Essa é a pegada cavalo doido, né, Thiago? Então é isso aí, pessoal. Saindo aqui da Ponta dos Seixas. Agora vamos almoçar. Bom, já almoçamos, a fome era tanta que eu nem filmei o almoço. Agora estamos aqui na região central de João Pessoa. Eu acho que é central, né? Tem o shopping aqui, Mangabeira. Agora vamos atrás de óleo para poder fazer a troca do óleo das motos. Eu e o Lecapel temos compromissos em São Paulo. Então o que nós vamos fazer? Até mesmo porque agora é uma época de chuva. Não é possível de se atravessar a Transamazônica e talvez a BR-319 na quantidade de dias que nós temos, né? Atravessar dá, mas vai ser demorado e a gente não vai conseguir. Então qual que é a ideia? A gente vai deixar as motos aqui em João Pessoa e voltar na época de seca. Para vocês não vai fazer diferença porque nós vamos voltar para vocês vai ser o próximo vídeo. Óleo comprado. Seguimos. Agora nós estamos fazendo a manutenção da minha moto. O Lê e o Pastor Rubem foram comprar um macho com uma rosca maior. Tô drenando o óleo aqui do reservatório.
A moto tá bem suja, tava com vazamento aqui também, nós já colocamos um O-ring, já limpamos o filtro de ar. E é o parafuso do bujão que precisa ser trocado. Pinhão da RK. Não precisou fazer nenhum ajuste ainda. Tá cheio de areia a moto, sujeira. Ali é o menino da Musica. do Paraná, né? É o Musica, que ele fez ele fez a junta do cabeçote com uma lata de biscoito, cara. Foi. Ó, tem um trabalhando e o resto Aqui, tudo orando. Na oração de técnicos, Não, nós tá estamos todo mundo os técnicos. torcendo aqui, porque na verdade nós tá precisando de muita torcida, né, pastor? Muita oração, Positivo, né? muita animação. Já escureceu, ó, aqui, ó. Tem um laranja que vai ajudar. Começamos 2 da tarde, E ó. mais uma presença do Homem-Aranha. E tem até o Homem-Aranha, ó. 2 da tarde, 2 da até tarde. uma aranha aí, Aí eu disse ó. pra ele, rapaz, vocês vão viajar, fica tranquilo, depois esse olhinho acaba troca em 10 minutos. Não. A braba, eu chego na Transamazônica, tiro o bujãozinho, cai tudo, bota um litrinho E não tem filtro, né? e não tem filtro, cara. Ah, quem ele acredita. É uma série. Ressecado a bagaceira. Isso é a parte que me mostra. Acho que tá dando certo. Tá dando certo? Aí, ó. Olhem aí um pouco da história do Pastor Rubem com a Pop. Fazedor de chuva. Pessoal, então agora nós vamos levar as motos no lugar que elas vão ficar. Tá, então as motos vão ficar aqui, ó. Agradecer aqui o Elson, vai ficar com as motocas por alguns dias. Pastor Rubem vai nos levar para o aeroporto de Fusca. E aí no próximo episódio a gente continua essa saga aqui. Pra gente vai levar alguns dias, mas pra vocês vai ser de um final de semana pro outro. A gente anda de Teneré, anda de Fusca com o Pastor Rubem. Tem um cangaceiro aqui atrás, ó. E daqui a pouco eu vou mandar de pássaro de lata. Essa é a pegada cavalo doido, hein? Bom, então é isso, pessoal, já chegamos aqui em São Paulo. Esse vídeo vai terminando por aqui. Se vocês gostaram, já deixam um like. Se não for inscrito, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronhaí. Lê Capel. Um novo cangaceiro.